transformar a minha vida, o meu velho homem, a minha mente caída, os meus traumas, tudo que a gente carrega, né, ao longo da nossa vida sem Jesus, não há outra maneira de nós termos a mente transformada, a nossa vida transformada, senão pela palavra de Deus. Então, aquele que não se alimenta, que não medita na palavra, ele tem a tendência a se tornar um crente simplesmente de clube, né? Porque a sua mente nunca é transformada, a sua vida permanece a mesma, ainda que ele tenha aceitado Jesus, ele tenha tido esse primeiro contato, né, com o Espírito Santo, e o Espírito Santo tenha mostrado que ele era pecador e dependente do Senhor, mas as coisas não caminham para a transformação, mas elas permanecem como desde o início. Muitas vezes os pecados eles ficam incubados, né? E no momento ou outro pode sair dessa incubadora e a pessoa volta para as práticas do passado. Muitas vezes a pessoa ela se guarda em praticar coisas escondidos dos outros, porque aí ninguém tá vendo, mas ele esquece que o principal está vendo. Então isso também é muito recorrente dentro das igrejas, né? A gente vê pessoas que têm pecados escondidos mesmo, e ela prefere ficar nessa vida porque ela acha que dessa maneira ela, no final das contas, pode se arrepender, segundo o processo dela de remorso, e ela pode ser salva, sendo que ela está num grande engano, a mente dela jamais foi transformada, e ela jamais foi então transformada pela palavra, e nos últimos dias, ou naquele dia, Deus vai dizer: eu não te conheço, você jamais teve um relacionamento comigo, né? Então, não é isso que nós queremos ouvir naquele dia. Por isso que Deus está dizendo: arrependa-se. Na maioria das cartas nós vamos encontrar essa palavra, arrependa-se. Isso quer dizer que isso é muito forte para as igrejas aqui do Apocalipse e para nós como igreja. Arrependa-se. Ué, Deus, mas o Senhor está falando arrependa-se para uma igreja que já é convertida? Não é engraçado isso, irmãos? Não sei se só eu que, quando me pego lendo essas coisas, eu falo assim, mas como assim, Deus? O Senhor está mandando uma igreja que já é convertida, que já caminha com o Senhor, que já é cheia da sua presença, que já tem o Espírito Santo, e mais uma vez o Senhor está dizendo: arrependa-se. É como se Jesus estivesse chamando essa igreja para ser salva, é como se essas pessoas todas aqui fossem incrédulos, né? Dá essa impressão. Não, Deus está dizendo: arrependa-se para a igreja. Porque, vou falar mais uma vez, e quem não anotou isso, anote: a Bíblia não é feita para os incrédulos. A Bíblia foi feita como manual de fé e prática dos cristãos. Então, se eu e você, como cristãos, como quem já creu em Jesus, queremos ter uma vida segundo a vontade de Deus, isso aqui, tudo que está escrito aqui é para mim e para você. Não é para o seu amigo, não é para o seu vizinho que ainda não é crente. A palavra de Deus, ela é pro cristão. A lei dada a Moisés foi dada para os povos gentios ou para Israel? Para Israel, né? A lei, os mandamentos foram dados para Israel. Então, a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, ela não é dada para um incrédulo. Ela é dada para o cristão, ela é dada para o povo de Deus, para que nós possamos, então, através dessa palavra liberada da boca de Deus, sermos transformados à imagem e semelhança do nosso Pai. Então, é isso que a palavra diz. Quando nós começamos a agir segundo um filho de Deus, automaticamente, queridos, a nossa palavra ela vai ser uma palavra de chamado ao arrependimento para os incrédulos. Mas isso é a nossa vida em transformação que faz isso. Tem muitas pessoas que acham que abrir a Bíblia e então falar a palavra simplesmente como uma letra falada, né, dita para as pessoas, elas então serão salvas. E eu posso dizer para vocês que a palavra por si só, a letra, né, as palavras aqui escritas, elas não têm poder em si só.
Ainda que a palavra de Deus tenha esse poder também, mas é a presença de Deus na minha vida que faz com que o Espírito Santo então haja através dessas palavras e através da minha vida para alcançar o incrédulo. Então, é muito melhor que a minha vida esteja realmente alinhada com a palavra e sim, através da minha vida eu vou alcançar muitas pessoas para Cristo do que o contrário. Então, se a minha vida não condiz com o que a palavra de Deus pede para ser como cristão, não vai adiantar falar simplesmente, porque as pessoas olham para nós e elas olham muito mais as nossas atitudes, a nossa maneira de viver do que as nossas palavras. Nós conseguimos muito mais alcançar as pessoas através das nossas atitudes do que através das nossas palavras. Isso é fato, né? Isso é inegável. Então, tanto para a igreja de Éfeso quanto para nós, a palavra é arrependa-se. Então, se eu e você temos tido essa atitude da igreja de Éfeso de trabalhar muito para Deus, mas no final das contas o primeiro amor ficou lá para trás há muito tempo, se você já não tem mais esse prazer de ter a tua comunhão, o teu relacionamento diário com Deus, se você já não deseja mais as primeiras obras, aquilo que você era desejoso, ardente, orar, jejuar, estar na presença de Deus, estar em comunhão com o Espírito Santo, falar de Jesus para as pessoas, desejar que outras pessoas se convertam como você se converteu, se tudo isso tem ficado no passado e você simplesmente tem desejado congregar, né, ir aos cultos e voltar para sua casa e falar, eu já tô salvo e tá tudo certo, e é isso aí, eu acho que é isso, ser cristão é isso, é ir na igreja, nos cultos que tem na minha igreja, é ser do hall de membros, é entregar o dízimo e tá tudo certo, no final vai dar tudo certo. Eu digo para você que não vai dar certo, no final pode dar muito errado, porque Deus está trazendo um alerta. E lembra quando nós começamos a estudar escatologia, que eu li esse versículo para vocês, que ler Apocalipse é para os sábios. Porque quando eu leio, quando eu medito, eu vou conseguir então olhar para essa palavra e me corrigir da maneira correta naquilo que eu preciso me corrigir como igreja. O que Deus está pedindo de mim e de você é que nós venhamos olhar essa palavra e através dela, ela realmente alinhe a nossa vida segundo a vontade de Deus. É isso que Deus está fazendo através dessas cartas, alinhando a vida de todo cristão. Se eu me enquadro na igreja de Éfeso, se eu tenho feito mais a obra e não tenho tido as primeiras obras, então Deus está pedindo para mim e para você, arrependa-se. E veja aonde você caiu. Veja aonde ficou o teu momento de comunhão. Veja aonde você deixou as primeiras práticas. E volte, corre para as primeiras práticas. Corre para ser o ID de Deus nessa terra. Corre para ser sal, para ser luz, porque aí sim você vai estar cumprindo o que é ser igreja na terra. Você vai realmente estar fazendo a vontade do seu Pai. Senão, vai ficar complicado. Aí nós vamos ouvir aqui o que Deus diz, né? Ele diz assim, ó, no versículo 5, eu vou terminar a parte B lá para a gente entender. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, então, arrependimento então é mudança de mente, né? Se eu não mudar a minha mente, se vocês quiserem escrever isso aí, ó, se eu não mudar a minha mente, se eu não me enquadrar no que a palavra de Deus pede para eu mudar a minha mentalidade, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, segundo a palavra de Deus, olha o que vai acontecer. Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Uau! Gosto muito disso e fiz uma pergunta bastante tempo para o Espírito Santo a respeito disso. Então, ele está dizendo que se a igreja de Éfeso, se eu e você estivermos enquadrados nessa igreja, que só pratica obras, só tem um trabalho árduo, só tem sido uma igreja que trabalha demais para o hall de membros, né?
para a igreja local, eu só trabalho para a obra de Deus ali, então eu preciso me arrepender. E se eu não me arrepender, existe então uma consequência para essa não mudança de mente, né? Se não mudar a minha mentalidade e eu não voltar às primeiras obras, Deus está dizendo, Jesus está dizendo que virei a você, então ele vai vir até mim e ele vai tirar o candelabro do lugar dele. Então, aonde o candelabro está, ele vai ser tirado daquele lugar. E aí a gente volta para a nossa aula do candelabro. O que era o candelabro? Eu queria que vocês abrissem comigo Êxodo 25, 37. Abram lá comigo, por favor. E por isso que eu amo a palavra de Deus, porque está tudo aqui. Está tudo aqui. Escrito e muito bem alinhado. Êxodo 25, 37. Êxodo 25, 37. Êxodo 25, 37. Lá estava falando sobre o candelabro, nós lemos naquela aula. Quem não viu essa aula sobre o candelabro, pode me chamar depois que eu mando. E quem quiser depois dar uma olhadinha nela de novo, veja, porque é bem interessante. Então, Êxodo 25, 37 diz assim: faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele, né, no candelabro. As 7 lâmpadas têm que estar no candelabro, para que iluminem a frente dele. Eu queria que mais, pelo menos umas 3 pessoas lessem esse versículo para mim aí, se tiver em outra versão. Eu vou ler a minha de novo aqui, e quem quiser ler vai abrindo aí o microfone. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Mais alguém? Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Lê de novo, pastor, para mim. Pode ler de novo, pastor Marcos. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Então, as lâmpadas vão iluminar de fronte dele, não é isso? Quem mais? Sim. E lhe fará 7 lâmpadas, e elas acenderão as suas lâmpadas, para que iluminem de fronte dele. De fronte dele, também tá aí, Pri. Mais alguém tem alguma outra versão que tá escrito um pouco diferente aí, quer ler para nós? A minha está assim: faça 7 lamparinas para o candelabro, coloque-as na parte de cima, de maneira que ilumine a frente dele. De maneira que iluminem a frente dele. Então, pergunta que eu faço para vocês. Pensem aí no candelabro, pensem nas lâmpadas que eram colocadas em cima de cada uma das 7 pontas, que nós já sabemos que é o Espírito, os 7 Espíritos de Deus, lembra? E aí a palavra está dizendo aqui que esse candelabro vai iluminar aonde? Aonde o candelabro vai iluminar? Oi? A frente dele. A frente dele. Não é isso? De frente dele. Então, o candelabro era para iluminar o próprio sacerdote? Não. Não, era para iluminar o que estivesse à sua frente. Então, as lâmpadas acesas, elas tinham que ter a função de iluminar a frente do candelabro. Era o que estava na frente do candelabro é que devia ser iluminado. Então, se a gente voltar lá para o tabernáculo, que não é o caso aqui, mas vocês vão entender que a gente está dentro do lugar santo, né, que era a segunda parte. Essa segunda parte, ela era totalmente escura, porque ela tinha todas aquelas coberturas do tabernáculo e tinha um véu que fechava essa porta na frente. Então, quando o sacerdote entrava dentro do lugar santo e que ele tinha, então, algumas peças ali dentro e uma delas era o candelabro que ficava do seu lado esquerdo,
Esse candelabro, ele tinha que estar sempre com as lâmpadas acesas, porque era esse candelabro que ia iluminar a frente desse sacerdote, do sacerdote. certo? Agora vamos trazer para aquilo tudo que nós falamos na aula do candelabro. Quem é o candelabro? Não é a igreja? A representação não é a igreja? Se vocês voltarem lá para Apocalipse 1, o mistério que Deus fala lá no 1:20, no 1:20 fala que os 7 candelabros são as 7 igrejas, ok? Então o candelabro hoje é a igreja. Eu sou o candelabro de Deus, certo? Então se os 7 Espíritos de Deus estiverem acesos na igreja, se eles estiverem totalmente acesos pelo óleo, pela unção, pelo Espírito Santo, que é a representação do óleo, se essas lâmpadas não estiverem apagadas, aonde é que o candelabro vai iluminar? À frente. À frente. O que tem na minha frente? As vidas, as almas. Exatamente. Então, o que Jesus está dizendo, deu para entender aí, gente? Então, Jesus está dando uma advertência para a igreja de Éfeso, dizendo assim, ó, vamos lá, versículo 5 no finalzinho. Se você não se arrepender, virei a você, e aí não está no plural, está no singular. Então, mais uma vez, a advertência aqui é para o individual. Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Então, o que vai acontecer? A luz vai se apagar da sua vida. É o seu candelabro que não vai mais iluminar na sua frente. Você vai passar a ser alguém sem nenhum tipo de manifestação da luz, da glória de Deus, do Espírito Santo na tua vida. Você só vai ser mais um dentro de um clube de um monte de crentes. Mas o principal, que é o candelabro, ele já não vai existir. A manifestação dos 7 Espíritos de Deus, dos dons espirituais, do fruto do Espírito, tudo isso vai estar retirado da sua vida. Essa igreja é aquela que está morta há muito tempo e esqueceu de cair. Ela já não tem mais ação espiritual nenhuma. Ela está simplesmente servindo realmente como um clube de um monte de gente que se reúne e acha que está sendo igreja. Mas de igreja ali não tem nada. Por quê? Porque Jesus disse que se essas pessoas não se arrependerem, ele não está falando que isso aqui é o juízo. Prestem atenção, gente. Aqui é o juízo de Deus já? Pode falar, Soninha. Tá. Então, eu vou terminar esse raciocínio e a gente já finaliza aqui, tá bom? Essas cartas estão sendo feitas para juízo dessas igrejas? É juízo que Deus está trazendo aqui? Não. É um alerta. E se essas igrejas, então, não se converterem, não se arrependerem, então isso vai acontecer. Vai acontecer no juízo? Não, vai acontecer ainda durante o momento da igreja na terra. É isso que Deus está falando, ok? Por isso que muitas vezes nós percebemos igreja, e não estou falando do corpo em si, da parede, da congregação,